Olá pessoal, aqui é Lúcido Divagante e hoje eu queria falar sobre o tema bilionários não deveriam existir e para exemplificar eu trouxe aqui o conteúdo do Instagram dessa, é uma influenciadora chamada Lara Nesteruk. Bem, ela tem ideias bem anarcocapitalistas, libertárias, assim como eu, e eu gostei tanto da explicação dela que eu quero reproduzi-la aqui para vocês e fazer os meus comentários sobre isso. Bom, vamos lá que tem um minutinho. Como entender que quem é rico não está explorando ninguém ou tirando dinheiro de todos? A primeira coisa que eu imagino ser muito importante colocar aí é que não é verdade que quem é rico não está explorando ninguém. Isso não é verdade. Existe muita gente que é rica e está explorando muita gente. Não é isso que eu quero, de repente, desmistificar aqui. É a ideia de que todo rico só é rico porque explora alguém. Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto muito importante que eu queria muito... Gente, se eu puder pedir uma única coisa pra vocês, pedir que vocês tivessem carinho com esse segundo ponto. E o bacana é que ela sabendo que o público dela é diverso, né? E que as pessoas são limitadas, e aí todo mundo, mas eu conheço um, eu conheço aquele. E é sempre difícil, né? Quando a gente tá fazendo explicação de alguma coisa, essa interrupção das pessoas que, não, mas eu sei uma coisa disso, e as pessoas acabam se perdendo. Igual esses dias tinha um vídeo, a pessoa colocou assim, os livros mais vendidos do mundo fora a Bíblia. O ponto é esse, né? Ele colocou os livros mais vendidos fora a Bíblia. E aí nos comentários tinha um monte de gente falando assim, mas e a Bíblia? Então vamos lá, estavam 15 livros mais vendidos né, da história, né? Mas sem a Bíblia, porque a Bíblia é o que mais vende. Mas nos comentários tinha um monte de gente perguntando da Bíblia, tinha gente falando que, não, a Bíblia é o mais vendido. Então a pessoa coloca o vídeo, explica, mas sempre naquele perdido, né? É por causa desse tipo de gente que na caixa de ovos vem escrito contém ovos. Ponto que é o seguinte, nada do que eu vou falar aqui está livre de pequenas exceções. Então, por exemplo, se eu disser aqui, gente, amarelo é uma cor muito bonita, isso não quer dizer que não existam tons de amarelo horrorosos, entendeu? Vou fazer o exercício com outro exemplo para ver se a gente pegou. Se eu disser aqui assim, gente, brincos de flores são lindos, não quer dizer que não existam brincos de flores feios. Vocês pegaram isso? Então quando eu disser, olha, rico não faz isso, ou rico faz isso, não quer dizer que não existam exceções. Existem. Mas se a gente for se pegar em cada exceção do que eu tô falando, a gente não sai do lugar. E a terceira, última, mas essa eu sei que precisa fazer, senão vocês não prestam atenção no que eu estou falando. Esse trecho aqui eu já vou pular, porque ela vai explicar de onde são as roupas delas e os brincos dela e tudo mais. Porque como o público dela, a maioria é feminino, e mais uma vez, né? A galera nunca se atenta à mensagem, sempre a galera dispersa em outra coisa. Como ela tem uma explicação longa, ela sabe que a galera vai ficar perguntando de onde que é o look dela e ela até coloca os links ali. Pois muito que bem. Dito isso, a gente precisa entender o que é a riqueza, tá? Então, a riqueza, o que tem de riqueza em cima da Terra, não é finito. O que é finito são os recursos. Água é finito, água potável mais ainda. Ouro é finito, dinheiro espécie é finito, prata é finito. Essas coisas existem uma quantidade. Realmente essas coisas são realocadas entre as pessoas, entende? Então existe uma quantidade X de ouro. Se eu tiver esse ouro, você não vai ter, porque não tem como. Isso é finito, tá? Então, por isso, a maioria das pessoas imagina que o dinheiro, a riqueza também é finita. Então, ela pensa, bom, se é finito, logo, se eu tiver muito, alguém vai ter que ter pouco. E é justamente por pensar assim, que essas pessoas olham bilionários, por exemplo, e elas em seu coração muito bom pensam, bilionários não deveriam existir. Por quê? Por que alguém vai ter tanto, sendo que existe quem tenha tão pouco, entendeu? E aqui só para complementar, né? A economia não é um jogo de soma zero. O que acontece? Ela explica, né, quais são os itens e bens finitos, mas a riqueza, ela é gerada. Então, dentro do sistema que nós vivemos, não quer dizer que para uma pessoa ter 1 milhão, outros precisam passar fome. O que acontece é que
infelizmente a vida é injusta, vai ter gente que vai passar fome mesmo, mas vai ter gente que sabe gerar riqueza, que é diferente de políticos, por exemplo. Políticos não geram nada, porque o Estado não produz nada. Então, eles nos roubam através de impostos. E aí eles não controlam os gastos públicos, né? Porque eles querem viajar de jatinho, querem comer lagosta, querem usar o cargo público como cabide de emprego para favores. Isso tudo aumenta o gasto público deles, que está sempre maior do que o que eles arrecadam, e a tendência é que eles sempre aumentem os impostos. E sobra para o pobre ser mais pobre. Enquanto que o rico, né, aquele cara que já conseguiu fazer o primeiro milhão, ele começa a ter mais ideias de onde aplicar aquele dinheiro, do que ele pode comprar para revender. Entendem mais ou menos a lógica? Então a riqueza ela se faz enquanto os bens são finitos. E outra coisa, eu vou até deixar aqui rolando que ela vai explicar também o que é valor. E acho que vocês vão entender bem também. Elas pensam assim, pô, aquele cara lá tá muito rico e aquele cara ali tá muito pobre. Não seria mais justo, né? Elas usam até essa palavra, justo. Não seria mais justo que a gente pegasse essa riqueza e redistribuísse entre as pessoas? Olha que bonito seria, né? Tem tanta gente passando fome, então a gente pega o dinheiro do bilionário, ele nunca vai precisar usar todo esse dinheiro, isso não existe. Então a gente pega o dinheiro do bilionário e a gente dá pro pobre, né? A gente redistribui. Toda vez que esse pensamento chega na roda, eu sempre me pergunto se a gente não se atenta à ingenuidade do nosso coração. Acontece que essa ingenuidade só é bonitinha em criança. Em adulto, ela é um sinônimo de burrice. E você não precisa se ofender agora. Não precisa se ofender. Eu sou burra em muita coisa. Qual o problema? Eu sou mesmo. Por que eu não pode? Não pode falar. Pode sim. A gente é ignorante em muita coisa. Até que a gente não é. Até que a gente aprende. Esse talvez seja um desses assuntos. Então, como que a gente faz para não ter essa ingenuidade de pensar que o dinheiro é como se fossem biscoitinhos no jardim de infância, né? Que daí no jardim de infância, quando você chama as crianças para lanchar, se uma criança tem 20 biscoitos e as outras crianças não têm biscoitos, você pega os biscoitinhos e só vamos dividir com todo mundo? Por que com o dinheiro não é assim apenas? E legal aqui que essa explicação dela, né, a questão de você ser limitado, né, a questão da burrice humana, é bem bacana que ela também se coloca nisso. E a Lara, ela é muito inteligente nesse ponto, pelo fato de reconhecer o quão ela é limitada. Eu sou limitado, você é limitado, todos nós somos limitados. Sempre desconfie daquela pessoa que se acha muito inteligente, daquela pessoa que se leva muito a sério. Vamos continuar aqui que ela vai, de novo, ela vai falar, né, eu estava falando sobre a riqueza e o que é a geração de valor, o que é o valor das coisas. Inclusive, essa mulher tem um aplicativo de vídeos em que ela fica falando só a opinião dela e ela tem milhares de seguidoras que pagam o aplicativo dela só falando da vida dela ou da opinião dela sobre as coisas. Porque são pessoas que veem valor nisso. Então, essa moça aqui, a Lara, ela é muito, muito empreendedora. Eu acredito que, de repente, o melhor caminho seja a gente entendendo algumas coisas que são reais, da realidade. Então, olha só. Se a riqueza fosse uma coisa estática, acontece que essa ingenuidade só é bonitinha. Bom, eu acredito que, de repente, o melhor caminho seja a gente entendendo algumas coisas que são reais, da realidade. Então, olha só. Se a riqueza fosse uma coisa estática, hoje, no mundo, hoje, em que a gente tem 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra, se a riqueza fosse uma coisa estática, que é dividida só entre as pessoas e mais nada, a gente viveria, pelo menos, da mesma forma que as pessoas viviam aqui em tempos medievais, pelo menos. Porque, dependendo da época medieval que você for analisar, tinha o quê? 400, 500 milhões de pessoas em cima da Terra. Se a riqueza fosse um negócio só, vamos dizer que a riqueza fosse, toda a riqueza do mundo, pudesse ser representada ali em $1 milhão. Na época que tinha 400 milhões de pessoas aqui, esse $1 milhão era dividido por essas 400 milhões de pessoas. Bom, se o tempo passou, a riqueza é a mesma, afinal ela só muda de mãos. E hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas aqui, concorda comigo que a gente viveria pior do que eles? No entanto, olha para a realidade. Você, não importa quem é você. Não importa se você está me vendo da periferia, não importa se você mora numa quebrada, não importa se você mora no interior, não importa. Você hoje vive melhor do que um rei da era medieval.
você vive melhor. Porque o cara não tinha água encanada. A Lara também não tem. A gente vai começar a viver aquele negócio que eu falei, a gente vai precisar pegar as exceções e deixá-las de lado pra gente conseguir fluir o raciocínio. Então hoje você tem um celular na sua mão, isso você tem, afinal você tá me vendo, né? A Lara, eu tô vendo o celular emprestado. Vamos segurar a exceção, senão a gente não anda. A título de repente a gente compreender melhor ainda, vamos pegar um exemplo real, mais aqui dos nossos tempos. Lá por volta de 1990, se não me engano, posso estar errando um pouco o dado, mas por volta de 1990, se não me engano, a pobreza extrema na Terra era reconhecida como atingindo mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Então, por volta dos anos 90, a gente tinha mais ou menos 2 bilhões de pessoas que viviam em situação de pobreza extrema, tá? Classificada. Em 2015, esse número caiu para 400 milhões. Se a riqueza é estática, como que pode, ao longo do tempo que vai passando e mais pessoas estarem na Terra, a gente estar enriquecendo? Como pode isso? Se a riqueza é uma coisa estática que só muda de mãos em mãos. Tá compreendendo aqui comigo? Por mais que a gente queira, e eu quero também, a gente queira olhar para nossa situação, para poder entender o fato, a gente precisa olhar para o todo. E olhando para o todo, a verdade é, queira você ou não, porque eu sei que tem gente que torce muito contra, mas torcendo você contra ou não, a verdade é que estamos hoje muito menos pobres, enquanto humanidade, do que fomos um dia. Mas se a riqueza é estática e só muda de mãos, e hoje a gente tem bilionários, né? Pô, Lara, tem o Elon Musk. Porra, se tem o Elon Musk detendo a riqueza, como é que pode, a nível mundial, estarmos menos pobres? Né? Como é que pode uma pessoa que é considerada pobre ainda, hoje ter acesso à internet, ter acesso a uma televisão, a uma máquina de lavar, ou a um ar-condicionado, e pelo amor de Deus, não vá na exceção. Se você falar pra mim, sim, mas tem o pobre que não tem, não é dele que estou falando, estou dizendo da média. Como que pode hoje a gente ter acesso a essas coisas? A gente tem acesso a essas coisas justamente porque o que importa de verdade, o que realmente faz sentido nessa conversa, é o valor agregado à nossa vida. É o valor que foi gerado a partir desses recursos. É o valor que é agregado à riqueza. O valor que as pessoas conseguem gerar a partir daquilo que elas têm, sabem e aquilo com que elas trabalham. Então, como que um bilionário se torna um bilionário? Ele precisa abrir uma empresa, ter uma empresa, fazer um trabalho que gere valor. Só um adendo aqui, um acréscimo sobre a questão de valor. Um exemplo é um carro. Quanto que custa um carro popular no Brasil, né? É um absurdo de caro, né? Um carro popular hoje está aí batendo 100 mil reais. Por que as pessoas compram um carro de 100 mil reais, né? Um carro popular básico, e não compram um Celtinha usado de, sei lá, 20, 30 mil reais? Porque elas dão mais valor ao carro novo. Para elas é mais valioso o carro do que aquele dinheiro que elas têm em mãos. Então elas fazem uma troca voluntária desse dinheiro que elas têm em mão, dos 100 mil pelo carro. Existem carros vendidos no Brasil de 250 mil, carros de 500 mil, carros de 1 milhão, carros de 3 milhões. Inclusive tem carros de 67 milhões de reais. Então, qual é a função de um carro? Não é te levar de um ponto a outro? Por que uma pessoa compra um carro de 1 milhão em vez de um carro de 100 mil? Sendo que tanto o carro de 100 mil quanto o carro de 1 milhão, eles vão te levar do ponto A ao ponto B. Entende? Então, assim, é o valor que as pessoas dão ao objeto. Valor aos consumidores. Ele precisa, né? Como é que pode uma pessoa que é considerada pobre ainda? Então, como que um bilionário se torna um bilionário? Ele precisa abrir uma empresa, ter uma empresa, fazer um trabalho que gere valor aos consumidores. Ele precisa oferecer um trabalho melhor e num preço melhor para que os consumidores queiram aquilo que ele faz. E os consumidores só vão querer aquilo que ele faz se aquilo que ele faz for importante, for melhor para eles. Então você só compra uma coisa porque ela vale mais para você. É a partir disso que uma empresa começa a ter um lucro multimilionário. Então eu gerei uma solução para você, eu criei uma solução para você. E é óbvio que eu cobro dinheiro por essa solução. Você olha a solução que eu criei e fala, pô, essa solução vale mais do que os 20 pila que eu tenho na carteira. Eu vou pagar, eu vou trocar essa solução pelos meus 20 pila. Meus 20 pila por essa solução. Ou seja, eu só enriqueço se eu servir você.
Se eu te mostrar uma coisa que você se interessa e que você voluntariamente decide trocar pelo seu dinheiro. Aí você vai dizer, mas Lara, isso não é verdade, eu sei que você está falando, Lara, eu sei que você está falando, isso não faz sentido, porque é o seguinte, tem coisa que a gente é obrigado a comprar de certa marca. Chegamos. Sim. Pois é. Sabe qual é o único cenário em que isso tudo que eu tô falando não é tão bonito quanto parece? Quando o governo... Yes! Governo, a gente ama governo! Vamos eleger governo! Queremos mais governo! Precisamos de mais governo! Quando o governo te obriga a comprar certa coisa de certo lugar porque ele não deixa a outra entrar, ou porque ele faz uma regulação absurda, ou porque ele dificulta tanto para os empresários que os empresários não conseguem entrar na competição. Porque se não for isso, ou na verdade quanto menos disso tiver, mais vai acontecer o cenário em que eu só enriqueço se eu for útil para a comunidade onde eu vivo. Eu só vou enriquecer sob uma ótica de livre mercado se o que eu faço for tão bom que voluntariamente as pessoas decidem dar o dinheiro delas para mim em troca do que eu faço. Não é isso que é o governo. O governo não é assim. Ele não faz um serviço tão bom que você quer pagar. Não, o serviço dele é tão ruim que você é obrigado a pagar. Porque ele sabe que se deixar na sua mão a escolha, você não vai querer, afinal é ruim, né? É ruim, é muito, muito ruim. O exemplo disso, porra, a gente podia dar 200 exemplos. Mas vamos pegar a saúde, que é o mais simples, que todo mundo precisa. Quem é que você conhece que, podendo pagar uma saúde particular, fala, não, eu prefiro o SUS. Ou seja, sob uma ótica real de livre mercado, só enriquece quem atende a demanda, quem serve a demanda. É por isso que o livre mercado é a única forma moral de consumo, de troca entre as pessoas. Moral, a única. Porque não há obrigação, há escolha. Quanto menos chance de escolha você tiver, menos livre você for, mais imoral é o que você vive, pior é. Quanto mais livre é o país, mais rico ele é. Quanto menos livre é o país, mais pobre ele é. Lara, eu não concordo com isso. Porra, que pena. Você concordando ou não, é assim que é. E esse exemplo que eu vou dar, ele tá num livro que você deve ler, chama 6 Lições, do Ludwig von Mises. É o livro base para entender esse lance de economia básica que todo mundo deveria aprender na escola. Lá nesse livro ele dá um exemplo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: nos dias de hoje, quando você fala que alguém, você vê que alguém é o rei do parafuso, esse cara é o rei do parafuso, e ele vende muito mais parafuso que todo mundo, que ele consegue vender o parafuso dele numa qualidade muito, muito alta, num preço de uma competição perfeita para ele. Quem que atrapalha isso? O governo. Quando o governo entra, só o rico consegue subir, só quem já tá lá. Quer ver isso na prática? O McDonald's é uma empresa muito rica, por isso ela pode bancar todas as licenças que tiver, ela pode, deu uma alta no pão, ela lida com isso, tem caixa para isso. Ela pode abrir outra loja em outro lugar porque ela tem dinheiro pra isso. Agora, você que faz hambúrguer, começou a fazer hambúrguer aí na tua casa, você tá fudido. Porque o governo vai lá e fala, você não pode vender hambúrguer aqui, que você precisa de uma licença, que eu que vendo. Aí você fala, mas não tem dinheiro ainda, eu tô começando agora. Ele vai falar, então você não pode começar. Tá entendendo? Então, quanto mais livre é o lugar que você tá, maior é a chance de concorrência. E quem se beneficia disso? O consumidor. E é óbvio, quem consegue atendê-lo. O rico fica rico quando ele serve o consumidor. E não porque, olha, as estrelas quiseram assim. O que é injusto nessa história... Mais um complemento aqui, né? Esse exemplo que ela dá dos ricos que querem muito mais impostos, regulação e taxação em cima do trabalho deles. Um exemplo disso é o Bill Gates. Ele é o proprietário, né, da Microsoft, né, e ele é um dos caras que já foi um dos homens mais ricos do mundo. E ele é super a favor de impostos. Mas por quê? Porque ele não quer concorrência, ele não quer outras empresas desenvolvendo softwares e sistemas operacionais para concorrer contra ele. E outra coisa que ela fala sobre a questão do livre mercado, né, das pessoas, de poder ter mais concorrência entre as empresas, poder ter mais empresas no Brasil e menos protecionismo, já que eu falei aqui sobre carros. O Brasil, por exemplo, era um mercado super protecionista e fechado. E no passado apenas 4 empresas podiam
estar aqui no Brasil. Só 4 empresas eram liberadas, que era a Volks, a Fiat, a Chevrolet e a Ford. Então elas poderiam colocar o preço que elas quisessem. Inclusive teve uma empresa brasileira de carros, depois é fácil de vocês encontrarem aí no YouTube, eu recomendo até o canal do Elementar sobre a história da Gurgel, que era uma empresa nacional, era um cara visionário, tentando fazer carro aqui no Brasil, mas tinha essas empresas fazendo lobby com o governo. Aquela história dos amigos do rei, né? E como isso influencia no preço do carro? Se você for para outros países aqui da América Latina, no Chile, por exemplo, você vai ver todo quanto é tipo de marca de carro lá. E carros lá são mais baratos. Carros na Argentina são muito mais baratos do que no Brasil. Todos os países da América Latina têm carros mais baratos que o Brasil, porque o mercado é mais aberto. Aqui tínhamos um mercado super fechado. O Collor, apesar de todo o mal que ele fez para o Brasil, a única coisa boa que ele fez foi abrir o mercado para empresas internacionais. Inclusive, a gente não tinha marcas de tênis internacionais até os anos 90. Nike, Adidas, isso tudo veio só depois do Collor. E as empresas de carro, elas têm esse lobby, por isso que elas cobram tão caro pelo carro. Por isso que o carro no Brasil é tão caro. E a indústria automobilística é a que mais paga impostos para o governo. Por que será, né? É aquilo que a gente estava falando. Alguns, quanto mais ricos, mais a favor eles são de impostos, porque eles podem pagar esses impostos, enquanto que quem é pequeno e está começando não consegue. Como ela deu o exemplo aí, você querendo abrir uma hamburgueria e de repente empresas muito grandes falando, não, põe mais regulação, põe mais taxa, põe mais um monte de alvará. Quer ver isso na prática? O que é injusto nessa história não é que o rico esteja tão rico, é que aquele que não é rico ainda não tenha a liberdade de poder se tornar. E para os ricos isso interessa muito, tá? Interessa muito. Interessa muito que alguém que detém o monopólio de um negócio tenha ali a proibição das outras pessoas de entrarem nesse negócio. Eu acho que interessa. Então você sabe quem gosta muito dessa ideia de mais governo, mais regulamentação, sabe quem gosta muito? O rico. Para o rico de verdade isso é muito interessante. Agora, o pobre, que quer mais governo, que quer mais regulação, ele não está pensando muito com a cabeça. Quanto mais opções a gente tiver, melhor é para nós. Tanto como consumidores, quanto como pessoas que trabalham para esses ricos. Então assim, tem 6 ricos, Lara, que aqui na cidade, eles são os principais responsáveis por contratações. Não seria interessante que em vez desses 6 tivessem 20? Agora há pouco mesmo a moça aqui falou para mim, o que você acha do chefe que demanda para mim, enquanto eu tô, pra mulher, né, enquanto ela tá na sua licença maternidade? Eu falei, o que eu acho é que a mulher que tá na licença maternidade não quer essa demanda, poderia deixar ele na mão e sair fora para outro lugar. O que ela vai me responder? Mas não tem outro lugar. Pois é, por que não tem outro lugar? Quem é que você acha que tá segurando as opções? Quem é que você acha que tá dificultando para que não tenham outras opções? Olha, minha empresa explora o nosso trabalho. Sai da empresa. Aí, Lara, não é tão fácil assim. Lógico que não, porque você não tem outras opções. Porque é tudo fechado. Porque onde você mora tem 4 empresas empregando. É óbvio que não é assim. É que a solução para isso não é fechar mais ainda. A solução para isso é abrir. E a gente vê isso nas economias mundiais mais bem-sucedidas. Então, tentando fechar esse raciocínio todo e tentando responder essa pergunta, através desse raciocínio todo, como entender que quem é rico não está explorando ninguém e tirando dinheiro dos outros? Talvez esteja. Em que cenário não vai estar? Num cenário de liberdade. Tanto para quem trabalha, quanto para quem compra, quem consome. Se eu tiver a liberdade de escolher de onde eu quero comprar, e as pessoas tiverem a liberdade de ser alguém de onde comprar, a gente vai ter menores índices, manifestação desse cenário terrível de desigualdade, pobreza e tal, do que em qualquer outra forma. Neste assunto aqui, nós cobrimos tudo que existe para cobrir em economia básica. É óbvio que a gente nem pincelou. A gente falou de coisas extremamente importantes quanto a qual é o impacto real de desigualdade ou não. Não, a gente não falou de nada disso. A gente só está pincelando essa pergunta que chegou, e isso é só uma introdução ao assunto, dada por alguém que não é da área. Lara, gostaria de saber mais sobre isso, então leia mais sobre isso, leia bons economistas. Na verdade, eu digo mais, leia economistas ruins também. Não foi lendo só um tipo de ideia que eu cheguei a essas conclusões. Então eu não fui lá e li as 6 lições do Mises e falei, peguei.
Se você pegar o meu Capital do Marx, ele é inteiro rabiscado, ele é inteiro grifado, ele é inteiro... Porque eu li aquela porra todinha pra poder falar dela. Apesar de eu não falar disso. E aí depois eu fui lá ler o Hayek. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu fui lá ler o Gramsci, eu também fui lá ler a escola austríaca. Pra poder entender o balanço entre os dois. Então, lá, como eu faço pra saber isso não de forma enviesada? Você nunca vai conseguir. Você vai ouvir os dois lados. E aí que está, mais uma vez, contemplada a liberdade. Você tem que ver os dois lados, as duas teorias. Você tem que ver os dois caminhos. E aí você sozinho, e aí sim, bem-vindo à vida adulta, é você sozinho que precisa coletar todas as informações e chegar nas suas conclusões. É isso. Perceberam aqui que nesse final, quando ela fala de lerem, né? Fala para as pessoas lerem mais e ela recomenda, né? Hayek. Inclusive, ela disse que leu o Capital de Marx e ela fala que leu Gramsci, né? Que é o, vamos dizer assim, seria o cérebro do início da ideia do comunismo. E isso é uma coisa que eu concordo bastante também com ela. Eu acho que todo mundo devia ler bastante para não ser esse tipo de pessoa, né? Para a qual é preciso que esteja escrito contém ovos na caixa de ovos. Mas vocês perceberam a eloquência dela? Olha a quantidade de stories que rendeu toda essa explicação dela com muita eloquência. E isso se dá devido ao fato de ter um costume com leitura. A partir do momento que você lê mais, você fala melhor, você entende melhor e você tem uma capacidade melhor de explicar suas ideias. Ela conseguiu explicar bem, como eu disse, então nessa parte também concordo bastante com ela. Eu acho que todo mundo tem que ler de tudo. Não existe isso de esquerda ou direita, é sempre o Estado nos macetando de cima para baixo, enquanto a galera tá aí discutindo essas coisas, falando sobre notícias, falando sobre Deolane, Xandão banindo X, e todas essas coisas, ou cancelando lá o dono do G4 porque ele disse que não casaria com o CEO. Enquanto as pessoas estão se distraindo com tudo isso, o Estado está nos macetando de cima para baixo. Então, leia, busque conhecimento. Indiferente de quem seja, você não precisa concordar 100% com nada, mas você tem que ler e você tem que entender. O Olavo de Carvalho era muito assim também. De ler bastante, de falar sobre alta cultura. E é isso que nos diferencia, né? E faz com que nós nos diferenciemos das outras pessoas. Lendo. Quanto mais a gente lê, melhor a gente fala, melhor a gente expõe nossas ideias e melhor a gente organiza nossas ideias. E tinha uma continuação desses stories, infelizmente saiu do ar, que era uma mocinha escrevendo assim pra ela que acho que o Faustão e o Thiago Leifert usaram o SUS. E ela complementava falando, tudo bem que eles usaram o SUS, vai lá você também então, tenta marcar um oftalmo. E aí ela dá um sorrisinho sarcástico. Porque é isso, né? A gente vive numa sociedade de gente hipócrita. Eu já vi gente indo viajar para os Estados Unidos para passar férias em Orlando, na Disney, com bonezinho do MST. Já fui em bairro de gente muito rica em São Paulo, aquelas madames ali cheias de você vê que elas são umas velhinhas ricas com camisetinha do MST, viva o SUS. Gente que nunca pisou no SUS defendendo o SUS. É o puro suco da hipocrisia. E não deixam de ser bostileiros. É isso, não é... Quando a gente fala de bostil, né, geralmente a gente pensa ali no pobre, levei vantagem e tudo mais, mas eu acho que toda essa hipocrisia também é parte do bostileiro. Toda essa hipocrisia está associada com ressentimento e inveja que tem tanto no pobre quanto no rico. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.